Em 1941, enquanto a Segunda Guerra Mundial devastava a Europa, outro país se tornava palco de uma invasão inesperada. Não foi a Alemanha que atacou. Não foi o Japão. Foram os próprios aliados. Em poucos dias, tropas britânicas e soviéticas cruzaram as fronteiras do Irã, derrubaram seu governo e ocuparam o país. Mas por quê? O que o Irã tinha que o tornava tão importante para a guerra? A resposta estava sob o solo, e também nas rotas que atravessavam o país. O Irã no tabuleiro da guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, grande parte do planeta voltou seus olhos para a Europa. As invasões alemãs, as batalhas aéreas e o avanço dos exércitos no continente pareciam definir o destino do conflito. Nesse cenário, o Irã parecia estar distante dos principais campos de batalha. Oficialmente, o país não fazia parte de nenhuma grande aliança militar e declarou sua neutralidade logo no início da guerra. À primeira vista, o Irã parecia apenas mais um país tentando se manter fora de um conflito global devastador. Mas essa neutralidade escondia uma realidade muito mais complexa. O território iraniano ocupava uma posição geográfica extremamente estratégica no mapa mundial. Localizado entre o Oriente Médio, a Ásia Central e a fronteira sul da União Soviética, o país funcionava como uma ponte natural entre diferentes regiões do planeta. Quem tivesse influência sobre o Irã poderia controlar rotas terrestres e comerciais que conectavam o Golfo Pérsico, o Cáucaso, a Índia e o interior da Ásia. Em uma guerra que cada vez mais dependia de logística e transporte de recursos, essas rotas eram extremamente valiosas. Além da posição geográfica privilegiada, o Irã possuía outro fator que chamava a atenção das grandes potências: o petróleo. Desde o início do século XX, vastos campos petrolíferos haviam sido descobertos no sul do país. A exploração dessas reservas era realizada principalmente por empresas britânicas, ligadas à Anglo-Iranian Oil Company, uma companhia que desempenhava um papel crucial no abastecimento energético do Reino Unido. Esse petróleo era fundamental para manter a poderosa Marinha Britânica em funcionamento. Navios de guerra, aviões e veículos militares dependiam cada vez mais desse combustível para operar. Sem acesso seguro a essas reservas, o esforço militar britânico poderia sofrer sérias dificuldades. Por esse motivo, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial começar, o Reino Unido já tinha interesses estratégicos profundos na estabilidade política do Irã. Ao mesmo tempo, o país passava por um período de transformação interna. No poder estava Reza Shah Pahlavi, um líder que havia assumido o trono em 1925 após derrubar a antiga dinastia Qajar. Seu objetivo era modernizar o Irã, fortalecer o Estado e reduzir a dependência histórica do país em relação às potências estrangeiras. Durante décadas, tanto a Rússia quanto o Reino Unido haviam exercido forte influência sobre a política iraniana. Reza Shah desejava mudar essa realidade. Ele iniciou um amplo programa de reformas que incluía modernização do exército, construção de infraestrutura, expansão do sistema educacional e fortalecimento da autoridade do governo central. Parte dessa estratégia envolvia diversificar as relações internacionais do país. Em vez de depender apenas das potências tradicionais que já tinham presença histórica na região, Reza Shah buscou estabelecer contatos com outras nações, incluindo a Alemanha. Engenheiros, técnicos e especialistas alemães começaram a trabalhar em projetos de infraestrutura, ferrovias e indústrias dentro do Irã. Do ponto de vista do governo iraniano, essa cooperação era uma forma de equilibrar as influências externas e fortalecer a autonomia nacional. Mas, para os aliados, essa aproximação começava a parecer preocupante. À medida que a guerra avançava e a Alemanha expandia seu poder na Europa, qualquer sinal de influência alemã em regiões estratégicas do mundo passava a ser observado com desconfiança. O Irã, com seu petróleo, sua posição geográfica e suas conexões comerciais, rapidamente entrou no radar das grandes potências. O país que tentava permanecer neutro começava, pouco a pouco, a se transformar em uma peça importante no grande tabuleiro da Segunda Guerra Mundial. E em breve, essa posição estratégica colocaria o Irã diretamente no caminho do conflito global. A desconfiança dos aliados. Durante os primeiros anos da guerra, os britânicos começaram a observar com preocupação o crescimento da influência alemã dentro do Irã. Engenheiros,
Técnicos e comerciantes alemães trabalhavam em diversos projetos no país. Muitos deles estavam envolvidos em iniciativas de infraestrutura, construção de ferrovias e modernização industrial. Oficialmente, essas atividades eram apenas parte da cooperação econômica entre dois países. Mas, para Londres e Moscou, a situação parecia diferente. O medo era que alguns desses alemães estivessem atuando como agentes de inteligência. Se o Irã se aproximasse demais da Alemanha nazista, isso poderia criar uma ameaça direta à segurança dos aliados na região. Além disso, em junho de 1941, a guerra tomou um novo rumo quando Hitler lançou a Operação Barbarossa, invadindo a União Soviética. De repente, o Irã passou a ter ainda mais importância estratégica. Os aliados precisavam encontrar uma forma segura de enviar armas, alimentos e equipamentos para ajudar os soviéticos na luta contra o exército alemão. E uma das rotas mais eficientes para isso passava exatamente pelo território iraniano. Mas havia um problema. O governo de Reza Shah resistia às pressões britânicas e soviéticas para expulsar os cidadãos alemães que viviam no país. Essa resistência aumentou ainda mais a desconfiança. Para os aliados, esperar poderia ser perigoso demais. A invasão de 1941. Na madrugada de 25 de agosto de 1941, o Irã despertou para uma realidade inesperada. Até então, o país havia tentado manter sua neutralidade enquanto a Segunda Guerra Mundial devastava outras regiões do planeta. Mas naquele dia, a guerra finalmente chegava às suas fronteiras. Sem uma declaração formal de guerra e com uma operação cuidadosamente planejada, forças militares de duas grandes potências avançaram simultaneamente sobre o território iraniano. Pelo sul, tropas do Império Britânico atravessaram as fronteiras vindas do Iraque e do Golfo Pérsico. Navios de guerra britânicos já controlavam as águas da região, garantindo apoio logístico e militar para o avanço terrestre. Colunas de soldados, veículos blindados e caminhões militares começaram a se mover rapidamente em direção às cidades estratégicas do sul do país. Ao mesmo tempo, pelo norte, o Irã enfrentava uma segunda frente de ataque. Forças da União Soviética cruzaram a fronteira através do Cáucaso e avançaram pelas regiões montanhosas do norte iraniano. Tanques soviéticos, acompanhados por grandes contingentes de infantaria, penetravam profundamente no território do país, capturando estradas, cidades e pontos estratégicos ao longo do caminho. A operação havia sido cuidadosamente coordenada entre britânicos e soviéticos. O objetivo era claro: ocupar rapidamente o Irã antes que qualquer resistência significativa pudesse se organizar. Os aliados possuíam uma vantagem militar esmagadora. A aviação britânica atacava instalações militares, aeroportos e linhas de comunicação iranianas. Esses bombardeios tinham como objetivo desorganizar qualquer tentativa de mobilização das forças locais. Ao mesmo tempo, as colunas de tanques e veículos blindados avançavam por estradas principais, garantindo controle rápido das regiões mais importantes do país. Diante desse avanço coordenado, o exército iraniano tentou organizar uma resistência. No entanto, as forças armadas do país estavam longe de possuir o mesmo nível de preparação, equipamento e experiência das tropas britânicas e soviéticas. Muitos soldados iranianos ainda utilizavam armamentos antigos e não tinham treinamento adequado para enfrentar uma guerra moderna contra duas potências militares ao mesmo tempo. Em várias regiões, unidades iranianas tentaram resistir ao avanço estrangeiro, mas rapidamente foram superadas pela superioridade tecnológica e logística dos invasores. Em poucos dias, os aliados conseguiram assumir o controle de pontos estratégicos fundamentais. Ferrovias, portos, estações de rádio e centros de comunicação começaram a cair sob controle das forças invasoras. A infraestrutura que conectava o país passou a ser utilizada para facilitar o avanço das tropas e garantir o domínio das rotas logísticas. À medida que a invasão avançava, o impacto político dentro do Irã se tornava cada vez mais evidente. O governo iraniano, liderado por Reza Shah, observava com preocupação a velocidade com que a situação militar se deteriorava. As notícias que chegavam de diferentes regiões do país mostravam um cenário cada vez mais difícil de controlar. Enquanto britânicos avançavam pelo sul e soviéticos pressionavam pelo norte, a capital Teherã começava a sentir a pressão direta da invasão.
O cerco estratégico ao país estava praticamente completo. Diante dessa realidade, ficou claro para o governo iraniano que sustentar uma guerra prolongada contra duas potências militares seria praticamente impossível. O país não possuía recursos, equipamentos ou apoio internacional suficientes para resistir por muito tempo. A tentativa de manter a neutralidade havia falhado. Agora, o Irã se tornava mais uma peça no complexo tabuleiro da Segunda Guerra Mundial, um território ocupado não por seus inimigos declarados, mas pelas próprias nações que lutavam contra a Alemanha nazista. A queda de Reza Shah. À medida que as tropas britânicas e soviéticas avançavam pelo território iraniano, a situação política dentro do país começou a se deteriorar rapidamente. A invasão havia sido rápida e eficiente. Em poucas semanas, grande parte das regiões estratégicas do Irã já estava sob controle estrangeiro. A presença militar dos aliados se expandia tanto pelo norte quanto pelo sul, criando uma pressão constante sobre o governo central em Teherã. Estradas, ferrovias, portos e centros de comunicação estavam sendo ocupados ou monitorados pelas forças invasoras. O equilíbrio de poder dentro do país começava a mudar de forma decisiva. Nesse cenário de crescente instabilidade, a posição do próprio líder iraniano começou a se tornar cada vez mais frágil. Reza Shah Pahlavi, que havia governado o país desde 1925, era conhecido por seu projeto ambicioso de modernização nacional. Durante anos, ele havia buscado fortalecer o Estado iraniano, reduzir a influência estrangeira e transformar o país em uma nação mais independente no cenário internacional. No entanto, a mesma política externa que buscava equilibrar diferentes potências acabaria se tornando um problema durante a guerra. A aproximação econômica e técnica com a Alemanha havia despertado grande desconfiança entre os aliados. Engenheiros, técnicos e especialistas alemães trabalhavam em diversos projetos dentro do Irã, especialmente nas áreas de transporte, infraestrutura e indústria. Para o governo iraniano, essa cooperação representava uma forma de diversificar suas relações internacionais e diminuir a dependência histórica do Reino Unido e da Rússia. Mas, para britânicos e soviéticos, a presença alemã no país parecia uma ameaça potencial. Com a invasão em andamento, os aliados passaram a exigir mudanças políticas imediatas dentro do Irã. Entre essas exigências estava a remoção de qualquer influência alemã e a garantia de que o país cooperaria plenamente com o esforço de guerra aliado. No centro dessa pressão estava o próprio Reza Shah. Os líderes britânicos e soviéticos deixaram claro que não confiavam mais no monarca iraniano para manter o país alinhado com seus interesses estratégicos. Mesmo que o governo iraniano não tivesse declarado apoio à Alemanha, o simples risco de uma aproximação mais profunda era considerado inaceitável naquele momento da guerra. Diante dessa pressão crescente, o governo iraniano se viu em uma posição extremamente delicada. O país estava ocupado militarmente, sua capacidade de resistência era limitada e as potências que invadiam seu território eram, ao mesmo tempo, algumas das forças mais poderosas do mundo. Percebendo que não teria condições de manter seu poder diante dessa realidade, Reza Shah tomou uma decisão dramática. Em setembro de 1941, ele anunciou sua abdicação do trono. Após 16 anos de governo, o monarca deixava o poder em um dos momentos mais turbulentos da história moderna do país. Pouco depois de abdicar, ele foi forçado a deixar o Irã e partir para o exílio. No lugar de Reza Shah, os aliados apoiaram a ascensão de seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, que assumiu o trono ainda jovem. A mudança de liderança foi rápida e cuidadosamente conduzida. Para os aliados, essa transição política oferecia uma solução prática: manter a aparência de continuidade institucional no Irã enquanto garantia um governo mais disposto a cooperar com suas estratégias militares. Com o novo Shah no poder, os britânicos e soviéticos conseguiram assegurar que o território iraniano continuaria aberto para suas operações logísticas e militares durante o restante da Segunda Guerra Mundial. Formalmente, o Irã continuava sendo um país independente. Mas, na prática, a realidade era muito mais complexa. Durante os anos seguintes, o país viveria sob uma forte influência estrangeira. Tropas aliadas permaneceriam no território iraniano, e muitas decisões estratégicas passariam a ser tomadas levando em consideração os interesses das potências que ocupavam a região. Assim, a queda de Reza Shah não foi apenas uma mudança de liderança. Ela marcou um momento decisivo em que o Irã se tornou,
definitivamente, parte do grande jogo geopolítico da Segunda Guerra Mundial. O Corredor Persa. Após a invasão de 1941, o papel do Irã na Segunda Guerra Mundial mudou completamente. O país que havia tentado permanecer neutro no início do conflito agora se tornava uma peça fundamental dentro da estratégia militar dos aliados. Com o território iraniano sob forte influência britânica e soviética, uma nova função estratégica começou a surgir. O Irã se transformaria em uma gigantesca rota logística de guerra. Essa rota ficou conhecida como Corredor Persa. Naquele momento da guerra, a situação da União Soviética era extremamente delicada. Após a invasão alemã iniciada pela Operação Barbarossa em junho de 1941, o exército soviético enfrentava enormes dificuldades para conter o avanço das forças nazistas. Grandes áreas do território soviético haviam sido ocupadas, cidades importantes estavam sob ataque e milhões de soldados estavam envolvidos em combates intensos no fronte oriental. Para continuar resistindo, a União Soviética precisava desesperadamente de recursos. Era necessário abastecer o exército com armas, veículos, combustível, alimentos e equipamentos industriais. Sem esses suprimentos, manter o esforço de guerra contra a Alemanha seria extremamente difícil. Foi nesse contexto que os Estados Unidos e o Reino Unido começaram a enviar grandes quantidades de ajuda militar para os soviéticos por meio do programa conhecido como Lend-Lease. Mas existia um desafio logístico enorme. Grande parte das rotas marítimas que levavam suprimentos até a União Soviética era perigosa. Navios enfrentavam ataques de submarinos alemães no Atlântico e condições climáticas extremamente difíceis nas rotas do Ártico. Por isso, os aliados precisavam de uma alternativa segura para transportar esses recursos. E essa alternativa passava diretamente pelo Irã. Com o país ocupado e suas principais infraestruturas sob controle aliado, o território iraniano passou a funcionar como um gigantesco corredor de transporte entre o Golfo Pérsico e o interior da União Soviética. Navios carregados de suprimentos chegavam aos portos do sul do Irã, especialmente no Golfo Pérsico. Ali, toneladas de equipamentos militares, alimentos, veículos e combustível eram descarregadas. A partir desse ponto, começava uma enorme operação logística. Caminhões militares atravessavam estradas poeirentas e montanhas transportando cargas pesadas rumo ao norte. Trens percorriam ferrovias estratégicas levando armamentos e veículos militares. Longas colunas de transporte cruzavam o território iraniano diariamente, criando um fluxo constante de recursos em direção às fronteiras soviéticas. O movimento era intenso e praticamente ininterrupto. Milhares de motoristas, mecânicos, engenheiros e soldados participaram dessa operação logística gigantesca. O objetivo era garantir que o fluxo de suprimentos nunca fosse interrompido. Ao longo da guerra, milhões de toneladas de equipamentos e materiais foram transportadas através do chamado Corredor Persa. Entre esses recursos estavam caminhões militares, tanques, locomotivas, munições, alimentos enlatados, combustível e matérias-primas essenciais para a indústria soviética. Esse apoio desempenhou um papel importante na capacidade da União Soviética de continuar lutando contra o exército alemão. Enquanto os combates mais violentos aconteciam em lugares como Stalingrado, Kursk e Moscou, uma gigantesca rede logística trabalhava silenciosamente ao sul, garantindo que os recursos necessários chegassem ao fronte. Sem esse fluxo constante de suprimentos, a situação soviética poderia ter sido ainda mais difícil. Assim, embora raramente apareça nos relatos mais populares da Segunda Guerra Mundial, o Irã acabou desempenhando um papel estratégico extremamente importante. O país se tornou uma ponte entre continentes, um corredor vital que conectava o esforço industrial aliado ao campo de batalha soviético. E dessa forma, o chamado Corredor Persa se transformou em uma das rotas logísticas mais importantes de toda a guerra, ajudando a sustentar uma das maiores frentes de combate do conflito. A invasão do Irã em 1941 raramente aparece nas histórias mais populares da Segunda Guerra Mundial. Mas ela revela algo importante sobre o conflito. A guerra não foi travada apenas nos campos de batalha mais famosos da Europa. Ela também foi decidida em lugares estratégicos, onde recursos, rotas comerciais e decisões políticas podiam influenciar o destino de milhões de pessoas. Ao ocupar o Irã,
os aliados garantiram acesso ao petróleo da região e criaram uma rota vital para apoiar a União Soviética contra a Alemanha nazista. Assim como outras guerras esquecidas daquele período, a invasão do Irã mostra como o Oriente Médio já era uma região central no equilíbrio de poder global. E mesmo hoje, décadas depois, os ecos dessas decisões continuam influenciando a política internacional. No próximo episódio vamos contar como o petróleo do Oriente Médio quase mudou o destino da Segunda Guerra.